Oi gente, eu sou a Ari Morgan e hoje eu quero contar pra vocês como foi a experiência de depois de quase 2 anos morando aqui na Polônia, a gente fazer um passeio no Brasil e quais foram as surpresas que pra gente é algo super comum, mas pra gente que já estava acostumado aqui com o nosso olhar e com os nossos gostos, foi um pouquinho diferente. Bom, gente, primeiro eu quero deixar claro que essa foi a minha experiência do Thiago, meu esposo, quando a gente pôde voltar ao Brasil depois de um tempo aqui na Polônia. Talvez se você já passou por essa situação, se você passar por essa situação, você vai ter outras experiências. E a primeira surpresa, gente, óbvio, comida. Gente, tudo no Brasil tem a ver com comida, vocês já repararam isso? Tudo que a gente faz, a gente vai encontrar com amigos, a gente tem que sair para comer, tudo é ao nosso redor, é a comida. E eu já me dei de cara com esse choque quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e eu vi um monte de lugares para comprar comida. A gente veio por... a gente foi, né? A gente foi por Londres e, gente, por incrível que pareça, né? Eu estou grávida, eu estava grávida naquele momento, então eu tinha uma certa restrição alimentar, né? E, gente, por incrível que pareça, só tinha três restaurantes em Heathrow, tá? No aeroporto de Heathrow. E eu não conseguia, assim, porque praticamente era hambúrguer e sanduíche. Até que quando a gente conseguiu fazer entrar, né, pra sala de embarque ali, pro local de embarque, a gente também não encontrou muita coisa, tá? Era sanduíches e sanduíches, mas tinha um local ali, tipo um chinês, um japonês, que fazia, assim, um yakisoba, que eu consegui, aquele yakisoba eu conseguiria comer, além de um sanduíche, né? Porque a gente passou o dia inteiro, praticamente, no aeroporto e só tinha sanduíche, sério, gente, só tinha sanduíche. E eu fiquei muito chocada quando eu cheguei no Brasil e eu falei, cara, quanta opção de comida, eu posso escolher um monte de coisas pra comer. Então, esse foi o nosso primeiro susto. É claro, né, gente, que durante toda a nossa viagem, né, com a questão da pandemia do coronavírus, eu acabei passando quase 3 meses no Brasil, ou 3 meses praticamente no Brasil, então eu tive vários sustinhos com comida, né? Tem toda a questão das nossas frutas, né, nossas frutas, verduras, tudo é muito mais gostoso, é muito mais fresco, muito mais doce. Gente, botar um mamão na boca, um melão na boca, uma melancia, um abacaxi, tudo é muito mais gostoso, né? As nossas frutas, tô falando de frutas mais tropicais, né? Que a gente tem no Brasil, assim, muito mais que aqui, não, por exemplo, o morango daqui é uma delícia, é uma delícia. Bom, também, uma coisa também que eu confirmei, né? O sorvete daqui, gente, é muito mais gostoso, desculpem, né? Eu sou brasileira também, né? Então tô pedindo desculpa, não sei porquê, mas enfim, aqui o sorvete é mais gostoso. Quando você experimenta o sorvete, eu amo sorvete, eu gosto muito, muito, muito de sorvete. E quando eu tomei um sorvete no Brasil, assim, você toma pra matar a vontade e tal, mas, cara, não é a mesma coisa. O sorvete daqui é bem mais gostoso. Deixa eu ver, tem uma colinha aqui. Claro, os doces no Brasil, né? Quando a gente começou a comer o doce, deu uma assustada, assim, né? Porque trava, gente, porque a gente come muito açúcar no Brasil. Os nossos doces são muito, muito, muito doces. A segunda surpresa, gente, foi a questão da nossa cor, né? A gente começa a se identificar, a gente é muito mais parecido. Não importa se você tá no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, tá? É uma diferença, gente, pequena, tá? De cor comparado com a cor dos poloneses aqui, né? Com o cabelo e a cor dos poloneses. Nosso primeiro choque já foi de cara num free shopping que eu tinha parado assim, já em Guarulhos, e eu fui olhar uns perfumes, alguma coisa ali, se tinha, né? Alguma coisa interessante. E aí, de repente, o Thiago me liga e, olha, eu te perdi, eu não sei onde você tá, porque, tipo assim, todo mundo tem um cabelo igual ao seu aqui, todo mundo tem o cabelo da mesma cor que o seu. E eu falei, nossa, a gente tomou aquele sustão, né? Que pra gente é super comum a gente se perder no meio da multidão, a gente vai se achar. Porque no meio de um monte de loira, né? De loiros, vai ter eu de cabelo preto, castanho, enfim. Então já foi de cara, assim, o primeiro choque, uma primeira surpresa pra gente. A gente começar a se sentir parte, né? Se identificar. Depois também, quando a gente foi pro Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que é a primeira vez não. Quando eu me mudei pro Rio Grande do Sul em 2012, eu tive um choque, assim, né? Porque eu sou de Minas,
né? Uma terra que teve mais escravos, então as pessoas têm uma cor mais escura de pele. E eu cheguei no Rio Grande do Sul, né? Uma terra colonizada por europeus. E de repente eu percebi as pessoas brancas, assim, pra mim foi um choque porque era todo mundo muito claro, né? Muito branco. E de repente eu cheguei no Rio Grande do Sul de novo e eu olhava, cadê as pessoas claras desse lugar? Sumiu todo mundo, então a minha referência já tinha mudado, né? É muito engraçado isso e foi uma grande surpresa pra mim, porque agora não existia mais branco, era todo mundo da minha cor, da mesma cor, enfim, o que tinha de gente branca era aqui na Polônia e não no Rio Grande do Sul. Então por isso quando eu digo assim, gente, Brasil, cor Brasil, é do sul ao nordeste, não importa, o norte, né? Não importa, porque é muito diferente, né? O branco daqui com aquele branco que a gente tem, né? No Rio Grande do Sul. Então, pra mim foi um choque, assim, pra gente foi uma grande surpresa também se perceber e perceber o nosso tom de pele. Terceira surpresa, gente, como a gente conversa. Gente, como brasileiro conversa. E isso foi uma surpresa muito boa, assim. Eu falo pelo meu jeito, eu gosto, né? Mas talvez você não goste, mas pra mim foi uma surpresa super gostosa de ver. A gente conversa pra caramba. A gente conversa na rua, a gente conversa no balcão, a gente conversa na rua, no trem, no ônibus, aonde for a gente tá conversando. Primeira vez que a gente chegou em Porto Alegre, né? A família do Thiago mora na Grande Porto Alegre. Então a gente pegava um trem pra ir pra Porto Alegre quando a gente visitava ali os nossos amigos. E a gente tava sempre vendo gente conversando. Nunca tá em silêncio como aqui. Na fila do supermercado, na farmácia, o que for. E pra mim foi uma surpresa, assim, né? Quando eu cheguei, na primeira semana que eu tava ali em Minas. E eu fui numa farmácia, numa Araújo, pra quem é de Minas sabe, Araújo é igual Panvel no Rio Grande do Sul. E aí... Peraí, gente. Eu falo demais também, né? E aí, gente, eu me deparei com a menina reparando nas minhas unhas e comentando que, nossa, que unhas bonitas. E assim, né, em Minas, se você achar um colar bonito de alguém ou uma roupa, você vai parar essa pessoa e vai, principalmente no interior, né, você vai parar e falar assim, nossa, que bonito, onde você comprou? E ali começa uma conversa. E pra mim isso foi muito diferente já quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, né, porque não é tão comum isso lá, talvez no interior sim, mas ali eu fui morar em Porto Alegre, não era tão comum. Mas depois nessa volta agora eu falei, cara, que demais, somos todos iguais, a gente fala pra caramba. A quarta surpresa, gente, pra gente foi as consultas médicas que a gente teve, né? Eu tive que fazer algumas consultas de pré-natal no Brasil. E nossa, foi muito gritante a diferença pra mim, assim, questão de... tem uma questão, claro, do idioma, né, que é muito mais fácil, a gente tá conversando ali no nosso próprio idioma, então é muito mais fácil de interagir, mas tem uma questão também cultural, né, que a relação médico-paciente no Brasil é muito diferente da relação médico-paciente aqui, tá? Pelo menos, assim, pelas minhas experiências, né? Eu sei que, por exemplo, tem gente que tem, inclusive, o WhatsApp do médico, sabe, no Brasil. Aqui eu não consigo imaginar essa situação. Pra mim, já passei até situações assim que eu nunca passei no Brasil, de por exemplo, eu tô num ginecologista, né, num obstetra e não ter, por exemplo, um banheiro para eu me trocar, para ele fazer um exame, né, ou uma sainha para eu colocar. E eu já tive essa situação aqui de ter que me trocar na frente do médico, não tinha banheiro, então eu tive que me trocar, me despir na frente do médico e não tinha esse negócio de sainha, não. Ele vai lá, faz o exame e você se veste e tá tudo certo. Tive situações também que tinha banheiro, mas não tinha sainha. Então, em alguns momentos, assim, eu comecei até a ir de vestido e de saia, porque caso não tivesse, eu poderia continuar com a minha própria roupa, né? Mas, então, tem um pouco dessa relação. Não tô falando que são todos os médicos, tá, gente? Mas eu estou falando que eu tive essas situações aqui em alguns momentos. No Brasil eu nunca passei por isso. E também tem a questão de que a maioria dos médicos aqui, tá? E eu tô falando de novo pela minha experiência, eles não têm muita paciência de ficar te explicando.
Às vezes, eu não sei, assim, se eles acham que a gente tem que correr atrás sozinho, porque o polonês é muito assim, né? Ele faz muita coisa por si só. Então, sei lá, ele é bem independente, né? Ele se vira muito. E talvez também nessa parte da medicina eles também pensam um pouco assim. Mas no Brasil a gente tem um pouco mais essa relação, né? De que eu vou perguntar pro meu médico, eu vou verificar, sei lá, se não precisa fazer algum exame, como que isso funciona realmente, como que ele entende essa outra questão. E aqui às vezes não tem muito disso. Então, uma consulta, por exemplo, que a gente fez no Brasil que durou 1h10, 1h15 mais ou menos, aqui duraria 15 minutos, assim. Então foi uma surpresa muito boa, assim, que a gente teve com relação a consultas médicas no Brasil. E a quinta e última surpresa que eu quero contar pra vocês foi nos supermercados e farmácias, né? Teve coisas que a gente achou muito caro e teve coisas que a gente achou muito barato. Então, por exemplo, muito que era muito barato, frutas, né? Frutas, vou colocar pra vocês aqui, por exemplo, um mamão aqui, o quilo do mamão custa uns 20, 25 slots, tá? Mais ou menos o mesmo valor em real, agora o slot tá um pouco mais caro, mas vamos colocar que seja 20, 25 reais, tá? O quilo do mamão. Ao mesmo tempo, teve coisas que a gente assustou por ser muito caro. Por exemplo, queijo. Queijo é muito caro. Presunto. Nossa, presunto é muito caro, gente. Como presunto é caro. Que mais? Remédios. Alguns remédios também são muito mais caros. Chocolate, gente. Como chocolate no Brasil é caro, né? Como chocolate no Brasil é caro. Caramba, eu nunca tinha imaginado isso. Pra gente aqui é caro. Então, gente, essas foram as 5 surpresinhas que eu quis contar pra vocês sobre a nossa volta, né? Sobre o nosso passeio que a gente fez no Brasil depois de quase 2 anos morando aqui na Polônia. É claro, né, que nós tivemos também a grande surpresa do coronavírus, que atrapalhou um pouquinho a nossa volta, que deu uma dor de cabeça danada. Inclusive, se você não viu esse vídeo sobre a minha volta, né, do Brasil pra Polônia, um caos, vários voos cancelados, como que eu fiz pra conseguir chegar aqui, a fronteira tava fechada. Eu vou deixar esse link desse vídeo aqui na descrição deste vídeo aqui pra você dar uma checada lá, dar uma olhadinha se você não viu. É uma baita história. Gente, se você também acha que eu esqueci de contar alguma coisa, como assim se não foi uma surpresa pra ela voltar, né, depois de quase 2 anos aí e volta pro Brasil e não apareceu nesse vídeo essa surpresa? Coloca aí pra mim nos comentários o que você acha que pode ter sido uma surpresa e que eu, por um acaso, não coloquei aqui nesse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever neste canal. Um beijo e até a próxima!